boa tarde, muito bom. Olha, começou, viu? Começou, queria mandar um abraço a todos vocês que estão assistindo a gente. A partir de agora, aqui na TV Tem de Tudo. É isso aí, gente. Queria mandar um abraço, como eu falei para vocês, a todos vocês que estão acompanhando a gente, que vão assistir, que vão compartilhar, que vão mandar suas perguntas. Eu quero saber de onde vocês estão assistindo a gente. Tirem suas dúvidas aqui conosco sobre o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico em todas as esferas, que é o casamento gay, né? O que é de fato o casamento gay? Por que é que ele causa tanta polêmica assim na sociedade e em todas as vertentes? E eu convidei aí o advogado Eduardo Parente, que é daqui de Iguatu, faz parte da comissão da diversidade da OAB de Iguatu. Se eu errar, depois tu me corrige. E para falar sobre esse tema que é bastante polêmico, que é tão importante também para a gente tentar tirar algumas dúvidas, se é que de fato as dúvidas existem ou é só polêmica que o povo gosta de fazer, né? Digam aí de onde é que vocês estão assistindo a gente e façam sua pergunta e desde já queria agradecer ao Eduardo por ter aceitado o convite e seja bem-vindo, Eduardo. Você te chama doutor Eduardo ou não? Boa tarde. Não preciso chamar de doutor. Eu que agradeço pelo convite, Lucas. É uma honra estar aqui contribuindo com o momento. E parabenizar a iniciativa, tanto da emissora, quanto do programa, quanto sua, de estar abordando esse tema e estar possibilitando que as pessoas possam tirar dúvidas. É muito importante, justamente para evitar que as pessoas disseminem informações que não são verdadeiras e acabem contribuindo para o aumento do discurso de ódio, de todo preconceito que a nossa comunidade sempre sofre. É como eu falei, né? É um tema que ele é muito polêmico, assim, porque ele é envolto em uma questão que é social, né? Que é folclórica também e que é religiosa, né? Eu acho que a polêmica maior está nessa parte da religião, né? E aí é, eu queria ver assim, de acordo com a tua ótica, o que é que ela, por que é que a gente está sempre envolto quando fala em casamento gay nessa questão, em tanta polêmica assim? Então, Lucas, eu acho que são muitos fatores, né, que influenciam nisso, que levam as pessoas a terem comportamentos que muitas vezes simbolizam preconceito, né? E isso, sem dúvida, está atrelado, sim, à religião. A gente sabe que quando a gente fala de direito, quando a gente fala de Estado, durante muito tempo, historicamente, o Estado e a religião, eles muitas vezes não foram tão bem separados assim, né? Então, Uhum. essas raízes históricas da não separação entre Estado e religião certamente influenciam até hoje, mesmo nós, mesmo que a gente viva em um Estado laico, a nossa Constituição fala sobre isso, ainda assim, nós temos raízes muito fortes da religião, especialmente das religiões do cristianismo, né? Sim. E isso influencia ainda sim a garantia de direitos. Percebam que quando a gente fala, e a gente vai conseguir explorar isso melhor durante o programa, quando a gente fala de casamento entre pessoas do mesmo sexo, a gente não está falando necessariamente em essas pessoas casarem em instituições religiosas. Sim. Muitas delas, inclusive, nem têm esse interesse, né? Na realidade, a gente está falando de questões muito mais complexas, que é justamente sobre garantia de direitos. Eu acredito que a gente vai conseguir esclarecer isso melhor. Que vai muito além do simbolismo de poder ter uma cerimônia de casamento, de poder casar, de poder celebrar, porque também é importante, sim, esse momento simbólico, mas vai muito além disso. A gente está falando, de fato, sobre dignidade, sobre garantia de direitos, sobre igualdade, realmente, entre todos os cidadãos. Quando você começou falando sobre um muito interessante, que tem uma raiz muito antes do que a gente entende hoje como o que é sociedade, o que é família, né? São conceitos que foram se transformando ao longo do tempo, né? E o que a gente entendia antes com relação ao que é família, não é mais hoje, né? Se transformou e de uns tempos para cá, bem recente, vem se transformando muito, né? E como onde é que entra esse conceito assim de família nessa discussão? Então, Lucas, o que que acontece? A família, ela, do ponto de vista do direito, historicamente, ela passa por muitas mudanças de concepção, mudanças paradigmáticas. Assim como o próprio conceito de criança e adolescente, enfim, dentro do direito, tudo isso é muito recente, inclusive. Hoje a gente fala, inclusive, não em direito de família, mas em direito das famílias. Porque a gente entende que temos uma pluralidade de entidades familiares. Existem muitas formas de constituição de família. Há muito tempo que
família não é mais só homem, mulher e filhos, né? E essa mudança no conceito de família, ela também contribui, obviamente, é um movimento muito salutar para garantir direitos civis à população LGBT. Entretanto, essa mudança, essa discussão sobre direitos de família, ela vem muito antes também da garantia de direitos à população LGBT. A gente tem uma questão no direito que a gente menciona bastante, que é o fato de que é papel do Estado, quando ele pensa o direito, acompanhar a evolução da sociedade, não é o contrário. Não é a sociedade que precisa se debruçar, digamos assim, né, se render ao direito. O direito precisa estar atento às mudanças sociais, porque o Estado busca, através do direito, tentar regular a vida em sociedade, tentar estabelecer alguns limites que são, sim, muito importantes. Entretanto, o Estado precisa estar atento a alguns fenômenos que acontecem independentemente do Estado discordar disso. Veja, que o casamento civil igualitário ele é muito recente. A possibilidade de pessoas do mesmo sexo casarem, ela tem pouco mais de 10 anos aqui no Estado brasileiro. Entretanto, existem famílias sendo constituídas, famílias homoafetivas, muito antes disso. Ou seja, o Estado dizia, é proibido pessoas do mesmo gênero constituírem família. Isso impedia que essas pessoas constituíssem família? Não. A única coisa que acontecia é que essas famílias ficavam à margem da sociedade, sem garantia de direitos, certo? A gente tinha, por exemplo, Lucas, algumas questões muito objetivas, certo? São de ordem objetiva do ponto de vista das necessidades objetivas das pessoas. Ou seja, a gente tinha, por exemplo, se eu não reconheço uma entidade familiar homoafetiva como família, eu, por exemplo, estou negando direitos sucessórios, ou seja, eu tenho 2 homens ou 2 mulheres que são um casal, que moram juntos, que adquiriram um patrimônio, que construíram toda uma vida juntos, para além também do aspecto patrimonial, aspecto afetivo. E um deles vem a falecer. E aí? O Estado negava a essas pessoas a garantia do direito sucessório, as questões relativas ao patrimônio, de você poder herdar, as questões relativas à herança, a inventário, assim como os aspectos previdenciários. E Se eu tenho... nesse sentido também, até de uma coisa que você mesmo construiu junto com a outra pessoa, né? E aí você acaba perdendo esse direito. Sim. Veja aqui também no direito previdenciário. A gente sabe que se eu tenho um companheiro, se eu tenho uma companheira e ele vem a falecer, eu faço jus ao recebimento de um benefício previdenciário, uma pensão por morte. Né? A Seguridade Social existe justamente para nos amparar nesses momentos mais delicados. Acidentes, doenças, falecimento, situações que todos nós estamos passíveis de sofrer. Né? E a população LGBT, mesmo, veja, no aspecto previdenciário, mesmo contribuindo com a Previdência, ou seja, sendo um empregado, pagando a contribuição social todos os meses, como todo mundo, como os heterossexuais. Essas pessoas tinham essa negativa de direitos. Então, por isso que eu falo que não é somente uma questão de ordem simbólica. A gente quer casar porque a gente acha bonito casar. Não é só isso. A gente também, dentro da população, sim, quem queira casar porque acha legal. Bonito, né? É bonito, a gente sim. Gosta de uma festa de Exato, mas não é só isso. Não é só sobre isso. É muito mais que isso. E aí a gente está falando mesmo da dignidade. Veja, se você tem um companheiro e aquela pessoa falece de maneira inesperada, abrupta, a questão da própria renda daquela família está comprometida da noite para o dia. E aí? Essa pessoa vai sobreviver como? Né? Não se pode negar dignidade, né? O mínimo existencial a essa população somente por elas constituírem família de uma maneira não convencional, certo? Então é mais ou menos por aí esse aspecto. E uma outra questão interessante que eu estava falando, ainda quanto a essa questão da multiplicidade do conceito de família, é que também é muito recente outras formas de constituição de família que não seja pelo casamento. Porque a gente tem mais ou menos ali no final da década de 70 a possibilidade do divórcio, né, que também foi algo que sofreu muita resistência por parte da igreja, ainda nessa perspectiva de não visualizar de maneira separada Estado e religião. A igreja opõe essa questão do divórcio, né? Principalmente a igreja católica. Isso, dentro do cristianismo, de fato, né, não é possível a separação, e é um aspecto da própria religião, mas a gente está falando de direito. E no direito a gente não pode levar em consideração, para a criação das normas, para a edição das leis, as concepções de uma única religião. A gente precisa, de fato, pensar na sociedade como um todo. Então, a sociedade fez essa escolha política, através dos nossos representantes, através do legislativo, de possibilitar o divórcio. Até então, a gente só tinha mais ou menos ali até o fim da década de 70, o desquite, que era mais ou menos ali praticamente uma gambiarra jurídica, mas que permanecia ainda o vínculo patrimonial, o vínculo matrimonial. Né? O vínculo matrimonial era indissolúvel. Então, a partir dessa discussão também
da possibilidade de divórcio, a gente começa a ter a constituição de outras formas de família. Por quê? Porque antes da possibilidade de divórcio, as pessoas desquitadas, né, isso tinha uma carga de estigma muito grande, inclusive essa nomenclatura, né, desquite, ou o fato de alguém ter esse estado civil, se a gente assim pode dizer, de desquitado, era algo muito forte. Mas o que acontecia? As pessoas se separavam e seguiam as suas vidas. Mesmo as pessoas heterossexuais constituíam outras famílias, muitas vezes, inclusive, famílias onde elas conseguiam alcançar felicidade, dignidade, compartilhamento de sonhos e de objetivos, né? Mas o Estado negava a legitimidade dessa família. Ou seja, se um casal heterossexual que está desquitado, né? Cada um vai para um lado, cada um encontra novos companheiros, tem outros filhos. Esses filhos eram considerados ilegítimos, porque eram filhos fora do casamento, né? Então, a gente tinha toda uma perspectiva e uma carga moral muito grande, muito da perspectiva mesmo do moralismo, para negar direitos. Aqui a gente não está falando só sobre nomes, só sobre querer ter o acesso ao mesmo estado civil. A gente também está falando do aspecto principalmente jurídico, do aspecto da garantia de direitos. E de sobrevivência também, né? Sim, sim, Porque com não é certeza. só pelo fato de você ter... Ai, tive um susto. Não é só pelo fato de você ter sou casado, eu tenho ali uma certidão de casamento com meu companheiro, mas do fato de ter os meus direitos Exato. sociais e civis, né? Tu me corrige se eu estou falando coisa Sim, errada. mas é isso mesmo, é isso mesmo. Asseguradas em uma necessidade futura. Isso, assim como a gente tinha, antes dessa garantia efetiva que a gente teve a partir de 2011, nós tínhamos o judiciário tentando, de alguma maneira, garantir direitos a essa população através do que a gente pode até chamar de um malabarismo jurídico. O judiciário tentava encontrar ali conceitos dentro do direito para não deixar essas pessoas desamparadas, mas era muito delicado. E aí é importante também que a gente mencione que isso não é falta de iniciativa do legislativo, tá? A gente tem, sim, parlamentares que já fizeram esse movimento de remar contra a maré, né? Esse movimento de Piracema, praticamente, de propor leis para garantir direitos à população LGBT, né? Entretanto, o Congresso tem uma resistência muito grande em aprovar, em colocar para frente, em pautar, em fazer com que avance nas comissões internas do Congresso Nacional para que haja uma lei nesse sentido. Então, a gente muitas vezes fala que o Congresso é omisso na garantia de direitos à população LGBT. O Congresso não tem projeto para essa população. Eu costumo visualizar que há sim um projeto, é um projeto de negativa de direitos, né? Por justamente nós temos um Congresso Nacional que, infelizmente, não tem tanta representatividade de pessoas que defendam os direitos humanos, que defendam as garantias fundamentais, né? Que tenham um pensamento progressista e, especialmente, nós não temos grande representatividade da população LGBT no Congresso. Infelizmente, nós temos poucos parlamentares e poucas parlamentares que, de fato, pertencem à população LGBT e que, de fato, tenham um compromisso ético e político com essa população. É bem interessante o que você falou, porque às vezes não é só pertencer, às vezes não tem um compromisso com essa... Exato. Com essa recentemente, acho que você deve ter visto também uma fala muito rica, não vou dizer que é correta ou incorreta, mas muito rica, da Erika Hilton. Erika Hilton maravilhosa. Maravilhosa, rainha. Com relação aos direitos da mulher, né? Aquela discussão sobre definição do que seria ou não seria mulher. O conceito de mulher, sim. Isso, né? E aí ela falou muito interessante, na verdade a fala não foi dela, foi da outra deputada, que na verdade a secretaria não seria para a mulher, mas para as mulheres. Sim. Né? Eu acho que o que você falou com essa questão da representatividade das próprias leis do direito também, com relação ao acompanhar da evolução da sociedade, entender que hoje já são outros conceitos, né? Não é mais a família, não é mais a pessoa, são as pessoas, né? Na sua pluralidade. E eu acho que realmente falta pessoas que tenham interesse, de fato, em buscar entender essa evolução. Até porque, não sei se existem algumas pessoas que chegam em uma época da vida que entendem que não precisam mais se reformar, né? Uhum. E assim, muito se fala, né, que a população LGBT quer destruir a família, e não. Na realidade, a gente só quer também ter os mesmos direitos. A gente não quer destruir a família de ninguém, pelo contrário, a gente quer poder construir a nossa em paz, sem a interferência de ninguém, né? E possibilitar, obviamente, que todos tenham os mesmos direitos e ampliar esse conceito de família, ampliar a garantia de direitos não é negar direito a ninguém, né?
talvez a gente possa realmente buscar a negativa de direitos no sentido de negar às pessoas preconceituosas o direito de fazer discursos de ódio, de propagar ódio, de destilar o seu preconceito livremente. Isso sim, realmente, a gente quer destruir esse direito que na verdade não é um direito, né? A liberdade de expressão, ela tem limites, e não se pode, de fato, disseminar preconceito livremente. Felizmente, também nós tivemos avanço nesse sentido. Hoje é crime praticar LGBTfobia, né? Discursos de ódio contra a população LGBT foram também compreendidos pelo Supremo como crime. E esse crime à luz da lei de racismo, como uma espécie de racismo social. Então, nós tivemos, inclusive, ainda voltando também sobre a questão do casamento, nos últimos anos, a partir de 2011, uma garantia de direitos muito efetiva por parte do Supremo Tribunal Federal, através de decisões, certo? Justamente em decorrência dessa inércia do Legislativo. O Supremo, diante de provocação da própria sociedade, de organizações não governamentais, de associações que buscaram o Supremo Tribunal Federal para garantir esses direitos, nós tivemos essa resposta positiva, no caso do Supremo, justamente garantindo a possibilidade do reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo gênero a partir de 2011, a possibilidade, né, do casamento civil a partir de 2013, e nos últimos anos a gente teve também outros marcos importantes. A partir de 2015, a possibilidade de adoção por casais homoafetivos. A partir de 2018, a gente teve a possibilidade de retificação de nome e de gênero no registro civil para as pessoas trans. A partir de 2019, nós tivemos a criminalização da LGBTfobia e também nos últimos anos a questão relativa à doação de foi algo que sempre foi muito caro à população LGBT. Nós também sempre sofremos muita discriminação e preconceito quando tentávamos praticar um ato tão bonito e tão importante, né, de solidariedade, que é a doação de sangue, e algo totalmente injustificado e sem qualquer fundamento jurídico. Com todo esse avanço com relação ao casamento, digamos que eu queira com meu companheiro, inclusive hashtag fica a dica, dar esse passo, né, de selar, oficializar essa união. E aí, no caso, sou impedido. O que é que poderia fazer? Então, essa pergunta é bem interessante porque muitas vezes as instituições do Estado e do direito elas são muito rígidas, né? O direito, o Estado, ele muitas vezes tem uma resistência muito grande a avançar, né? E aí nós temos um órgão muito importante, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que editou resoluções justamente relativas a isso. Inclusive, à época, em 2013, foi editada uma resolução que buscava sedimentar de maneira bem clara isso. Ou seja, não é possível que um cartório negue essa possibilidade de casamento. Mas o pessoal do cartório é contra o casamento civil igualitário. Tudo bem, eles podem não casar com pessoas do mesmo gênero. Esse direito de ser contra acaba nesse momento em que eles escolhem casar ou não com pessoas do mesmo gênero. Quando eu entro no aspecto do direito das outras pessoas, eles não têm que achar nada. Eles têm que cumprir o que está na lei. Têm que cumprir a decisão do Supremo. Inclusive, caso haja, obviamente, qualquer resistência na celebração desse direito, que é um direito já garantido e que não está em discussão, é um direito garantido pelo Estado, é possível buscar organismos para fazer denúncia, né? Existem órgãos do próprio Estado também que tratam e recebem esse tipo de denúncia. Hoje em dia a gente já tem um avanço maior, a gente já tem alguns anos aí que o casamento civil igualitário ele está garantido. Então, a partir disso, a gente também tem uma mudança na cultura política também da própria população. As pessoas têm avançado um pouco culturalmente nisso, né? Já se fala muito no meio político nessas questões, nessas temáticas que antes a gente não via nenhum debate. Por mais que hoje em dia seja aquele embate mesmo das meninas irem lá e quebrarem um pau, né, naquela casa, mas pelo menos se fala, pelo menos existe esse debate lá, né? Sim, com certeza. A gente avançou, não podemos negar que avançamos. Enquanto população LGBT, muito ainda precisa ser avançado. Mas, e aqui já é um pensamento meu, mas eu acredito que isso também se dá justamente pela população LGBT estar se colocando na política. Eu acho que a política, ela é muito complicada, ela nos frustra muitas vezes, ela nos entristece, mas a política é sobre a vida de todos nós. Às vezes a gente vê muito o discurso das pessoas de eu odeio política, eu não falo sobre política porque falar sobre política faz com que as pessoas briguem. Eu não gosto de política porque são todos iguais, eu nem voto, eu só justifico meu voto, eu voto nulo, eu voto em branco. E eu penso que isso não é bom.
especialmente para nós, aqui eu faço um recorte para a população LGBT, Sim. porque as nossas vidas permanecem sendo decididas nos espaços de poder, nos espaços de decisão política, a nossa revelia. Ou seja, se a gente se alheia à política, permanecerão as mesmas pessoas estando lá, pessoas que vão manter a hegemonia dos interesses que sempre foram defendidos nas casas legislativas, que não são os interesses da população LGBT. E penso que a gente precisa fazer esse exercício de esforço mesmo, enquanto população LGBT, enquanto sociedade, enquanto qualquer um que acredita que todos devem ter os mesmos direitos. A gente precisa fazer esse exercício de se esforçar para encontrar uma alternativa. Às vezes a gente tem muito aquela coisa de votar no menos pior. Se você ver dessa forma, o menos pior, mas vote, não deixe de votar. Procure alguém que seja comprometido com aquilo que você acredita, né? Porque se a gente deixa de votar, a política segue acontecendo, nossa vida segue sendo decidida. A questão é que eu não participo, né, da decisão sobre a minha própria vida, sobre a vida da sociedade, sobre os meus direitos. Então, isso eu considero um verdadeiro tiro no pé. Eu considero que é algo muito deletério, né, algo muito ruim, e que é muito próprio dos últimos anos. A gente teve muitas instabilidades na política institucional no país inteiro, e as pessoas têm se desenganado com a política, mas eu acho que é sempre importante fazer essa convocação mesmo das pessoas a participarem da política, sejam votando, sejam participando enquanto candidatos, inclusive, porque muitas vezes, quando a gente não acredita na política, existem muitas pessoas que talvez, se estivessem lá, pudessem fazer diferente, né? E a gente precisa, de fato, de defender aquilo que a gente acredita, né? E acho que essa participação da população LGBT na política é talvez a chave para que a gente possa avançar ainda mais nisso, né? Porque quando a gente fala de garantia de direitos da população LGBT, apesar de nós termos isso garantido hoje, é uma garantia um pouco frágil, porque é uma garantia que advém do ponto de vista jurídico, né? Entrando um pouquinho no juridiquês, é uma questão jurisprudencial, é uma questão que deriva de uma decisão de um tribunal superior, né, na verdade, do Supremo. E se esse tribunal muda a sua composição, essa jurisprudência, essas decisões podem ser revistas, né? Então, de fato, talvez ter na lei, quem sabe até numa mudança da Constituição, ter isso previsto expressamente, porque mesmo nós tendo esses direitos através da decisão do Supremo, ainda sofremos muitos ataques, né? Então, talvez incluir isso na lei seja uma maneira de nos dar uma segurança maior. Então, ainda precisamos caminhar, ainda precisamos avançar muito nessa luta por direitos. E não há nada melhor do que alguém para defender os direitos do que alguém que vive aquela realidade, né? A gente vê muito assim, porque mulher não vota em mulher, gay não vota em gay, né? Mas será que é porque às vezes não tem esse conhecimento da importância, ou pelo menos a consciência da importância de se ter alguém que viva aquela realidade, né? De uma mulher que viva a realidade de uma mulher preta, né? Da importância dela estar ali naquele espaço, ou de um gay, de uma travesti, né? De uma trans que vive aquela realidade que todos os dias ela recebe uma lâmpada, não sei se você pegar a referência, na Sim. cara, todos os dias a gente recebe essa lâmpada na cara e tá ali defendendo o direito de quem também vive essa mesma realidade, né? Sim, você tocou num ponto muito importante, Lucas, que é o que a gente fala também, né, na perspectiva dos direitos humanos, na perspectiva de garantia de direitos de uma maneira geral, que são as questões de interseccionalidade. Nem todo mundo é afetado da mesma forma pelas opressões, né, pelas violências que existem na sociedade. Por exemplo, uma mulher branca chegar e dizer que mulher branca, aí sem fazer nenhuma xenofobia, tem muita gente do Sul que assiste a gente, mas uma mulher branca do Sul dizer que uma deputada do Nordeste está querendo ter direitos sobressalentes em cima das outras. Porque são realidades diferentes, né? São jeitos de enxergar e de viver que são diferentes. E às vezes nem seja uma sobressalência de direitos, mas sim uma outra forma de enxergar as necessidades, né? Sim, quando a gente fala de interseccionalidades, tem uma fala da professora Jamila Ribeiro, que é uma filósofa bem importante, sim, que ela, enfim, tem muita produção acadêmica sobre o feminismo negro, enfim, ela é maravilhosa. E ela fala que enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, as mulheres negras estavam lutando pelo direito de serem consideradas pessoas, né? E, obviamente, que também dentro da comunidade LGBT existem esses recortes, né? Nós somos uma sigla muito grande, LGBTQIAPN+, e... Por enquanto, exato. Porque, próximos capítulos. Porque nós somos muitos e múltiplos plurais, e é sobre diversidade, realmente, né?
Mas por que que eu estou falando isso? Porque também dentro da nossa comunidade, as pessoas são afetadas de maneiras distintas, né? Um homem gay branco como eu, sou afetado de uma maneira distinta de pessoas negras dentro da comunidade, do que mulheres, do que pessoas trans, né? Então, essa vivência das opressões, ela é diferente Que é para quase cada aquela um. mesma coisa que você sempre diz assim, ah, mas você nem parece, né? Pois é, a questão da passabilidade, fala-se Aham. um pouco sobre isso, né? As pessoas trans certamente sofrem muito porque o pertencer à sigla LGBT está no corpo Sim. delas, né? Das pessoas trans. Então, é algo muito delicado essa questão da representatividade, porque também não é só sobre isso, né? Não basta que o sujeito pertença à comunidade LGBT, não basta que seja uma mulher, não basta que seja uma pessoa negra. É preciso também ir além. A gente precisa, quando luta por esses direitos, buscar pessoas representantes. Quando a gente vota, esse ano nós temos eleição, então é importante estar atento a isso. Buscar pessoas que, além de representarem, de entenderem, por viverem na pele esses processos de opressão, também serem pessoas comprometidas com essa garantia de direitos, né? Porque, infelizmente, também temos, dentro da própria comunidade LGBT, pessoas que discordam, né, da própria garantia de direitos da comunidade, ou que têm ressalvas, ou que, de alguma forma, acabam não contribuindo com essa luta pela garantia de direitos de todos, né? E levando em consideração as diferenças, as desigualdades que cada um sofre individualmente, né? É importante também que a gente fale que a nossa sigla, né, comunidade LGBTQIAPN+, é uma sigla identitária, é uma sigla que leva em consideração as nossas identidades. E a nossa identidade ela é muito importante para que a gente possa encontrar os nossos, encontrar também pessoas para que a gente possa se aliar, se associar para lutar. Mas, obviamente, também que a sigla não é suficiente também para nos contemplar. Nós vamos muito além dela. Ela é muito importante para a nossa luta política, né? Mas é importante, principal talvez que fica, é que existem pessoas que têm orientação sexual, identidade de gênero que está diverso do que é padrão e que essas pessoas precisam ser respeitadas. Eu não sei. Muitas vezes as pessoas falam isso, eu não sei como tratar, como me dirigir a uma pessoa trans. Se você não sabe, pergunte, né? Perguntar sempre vai demonstrar que você está disposto a aprender e que você está disposto a tratar aquela pessoa da melhor forma possível, de como ela se sente bem. Não é feio perguntar. É feio se você tratar uma pessoa de uma maneira que vai fazer com que ela se sinta mal, que vai fazer com que ela tenha a dignidade dela violada, desrespeitada pela sua fala, ainda que você não queira. Às vezes as pessoas dizem também, mas é porque eu não sabia. Mas nós vivemos em uma sociedade que o acesso à informação ele é muito possível, né? Hoje, não é todo mundo, claro, mas a grande maioria das pessoas tem acesso ao Google, tem acesso a smartphone, tem acesso à internet. Então, é uma obrigação da gente respeitar as pessoas. E se eu não sei como respeitar as pessoas, eu tenho a obrigação de aprender, né? Você falou uma coisa bem interessante. Eu sempre me lembro dessa história que aconteceu comigo. Eu faço um personagem feminino, Pandora Burton. E aí, uma websérie no YouTube. E a gente foi dar. E junto comigo faz o Yarley, inclusive vai estar aqui no nosso último episódio. Ela é trans, né? Ela se considera uma pessoa travesti, na verdade. E ela faz o meu par, personagem de comédia na série. E a gente foi dar uma entrevista numa rádio, no Crato. E aí eu fui montado com o personagem, porque isso é transmitido na internet também. E para voltar, a gente decidiu voltar de Topic, né? Montadas. E aí, quando a gente entrou, a Topic tinha poucos locais para sentar. E tinha um pessoal sentado e eles começaram a mexer com a gente. Né? Mexer daquela E pra forma. gente que é da comunidade LGBT, isso desperta muito gatilho, é muito delicado. Não, e o engraçado é que às vezes ela falava, né, que sofria preconceito e às vezes eu achava que era meio que mimimi, né? E aí, quando a gente chegou em casa, eu fiquei super chocado, porque eu nunca tinha passado por aquilo, eu nunca tinha ouvido aquelas palavras, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu tirei a maquiagem, tirei a roupa e disse a ela que tinha ficado chocado. E aí, ela só disse, e a gente acabou a conversa ali, ela disse assim, você passou por isso, mas você tirou a maquiagem, você pode voltar na mesma topic e nada vai acontecer. E eu passo por isso todos os dias. E aí, como é que fica? Eu fiquei sem palavras, porque realmente era. E assim, gente, na verdade, a LGBTfobia é uma questão estrutural e é uma questão que não afeta só a comunidade LGBT, porque a gente tem notícias, se vocês derem um Google aí, vocês podem encontrar,
de pessoas heterossexuais que também já foram vítimas de violência verbal e violência física por serem tidas como pessoas LGBT. Eu já vi uma notícia de um pai e um filho que estavam andando abraçados e foram alvo de violência por conta de parecerem um casal LGBT. Então, assim, a homofobia e a LGBTfobia, ela não afeta só a população LGBT. Ainda que só afetasse, era uma obrigação do Estado, uma obrigação de todo mundo se indignar com isso. Mas é preciso que as pessoas compreendam que é um problema que pode afetar também a elas, que não fazem parte da comunidade. Às vezes, a gente só se movimenta quando aquele problema chega na gente, né? Ou quando chegar um familiar da gente, quando chegar alguém que a gente conhece. E não espere que chegue até você, para que você se mobilize para lutar contra isso, porque é algo que afeta as pessoas, né? Eu acho que isso já é suficiente para você se indignar, para você exercer um pouco de empatia e buscar fazer a sua parte para lutar contra isso. Eu falei um pouco sobre política, né? Falei muito de política institucional. Mas eu acredito também que a gente faz política e também tem um certo estigma, né, nessa palavra política, fazer política. Mas eu acredito que a política é um exercício, é algo inerente à natureza humana, nós somos seres políticos, e eu acredito que a política é inerente às nossas atividades, às nossas ações, e nós podemos fazer política também fora da política institucional. Um momento como esse é um momento político, é um momento que faz uma discussão política. Quando eu estou em um lugar como esse, né, você sofreu essa violência, infelizmente outras pessoas não se sensibilizaram e não intervieram. Elas poderiam ter feito isso. Se um outro cidadão intervém, ele está fazendo política, mesmo sem ser político. O sentimento que eu tive nessa época, né, nesse momento, é que eu não conheço as pessoas não me conhecem, eu estava fazendo um trabalho artístico. É algo Né? totalmente gratuito. Eu não sou uma pessoa travesti e não sou trans. E por que eles estão fazendo isso? Eles não me conhecem. Né? Acho que a falta de conhecimento é algo que realmente é, é gratuito, é grosseiro. É hostil, né? Uhum. E ao mesmo tempo também me choca, Lucas, pensar o seguinte: você se sentirá à vontade, veja, para praticar um crime em um local público e você não pensar duas vezes, você nem relutar em fazer isso. Vocês foram vítimas de um crime, né? E as pessoas também que estavam naquele local e que viram e que não participaram, mas que também não fizeram nada, né? É natural, é ok. Existem pessoas com as quais está tudo bem cometer crimes, né? É muito complicado falar sobre isso, pensar sobre isso. Se a gente pensar, por exemplo, também no. Inclusive, né? Pensar sobre isso, porque me vem muito também quando eu toco nesse assunto dessa história, automaticamente eu faço um link na minha cabeça com a história de Dandara. Eu ia falar exatamente isso. Né? Porque quando eu vi o vídeo, por enquanto, quando eu vi a matéria, não, mas mais uma que aí lá vai eu com o meu preconceito, porque que não era comigo, né? Mais uma que, sei lá, é uma travesti de rua, que também não desmerecendo, né? Falando com a minha cabeça ogra, que não é mais, que cometeu alguma coisa e eles foram tirar a satisfação. Mas aí quando você lê a história, é gratuito. Exato, é isso que eu ia falar. A gente muitas vezes tem dificuldade, custa acreditar que é algo gratuito, por mais que não importa se fosse o caso de algo ter sido praticado, né? Independentemente, se a pessoa cometeu um crime, não importa, ela não pode sofrer violência. Mas a gente custa acreditar que alguém cometa violência de maneira tão gratuita, mas isso acontece sim, gente, sim, infelizmente acontece. Pessoas LGBT são mortas e são violentadas física, verbalmente, psicologicamente, por serem LGBT. É só por isso, não tem outra razão, é apenas por isso. Quem dera que eu estivesse aqui falando isso para criar um sensacionalismo ou para chamar a atenção para uma coisa que não existe. Eu queria estar mentindo, eu queria estar mentindo, eu não estou. Infelizmente eu não estou. Queria estar, mas não estou. E é muito louco. E aí, nessa história, inclusive foi um dos argumentos que eu utilizei para ler Paulo Gustavo, né? Que é a falta de conhecimento mesmo, né? Inclusive nessa história de Dandara, né? Que era uma pessoa que, quando você vai ler a história dela, era uma pessoa que todos gostavam na rua, era uma pessoa alegre, prestadora, né? Ali na rua que ela morava, e por uma questão de preconceito, e até as falas que eles usam no próprio vídeo, que tá, não sei se está na internet ainda, é de uma maldade tão grande, né? E gratuito.
E assim, ao mesmo tempo, gente, é importante também que a gente pense que a morte da Dandara, ela não é só culpa das pessoas que assassinaram ela, que puxaram o gatilho. Sim, Uma violência contra a população LGBT, ela não começa na violência física. Certamente a Dandara, eu não a conheço, eu não conheço a história dela, mas eu tenho absoluta certeza que ela sofreu muitas outras violências antes de sofrer a violência física, né? É um ciclo que precisa ser quebrado, é um ciclo que é estrutural, é um ciclo que não vai ser quebrado por mim, por você ou por poucas pessoas. É uma ruptura que precisa ser feita pela sociedade, é uma escolha que a sociedade precisa fazer. E essa é a nossa luta, né? Tentar realmente fazer essa conquista dos corações, das mentes das pessoas para aderir à nossa luta, porque de fato a gente não consegue sozinho, nós somos poucos. sim. E é aquela coisa que você falou mesmo, de lutar contra a maré, né? Porque enquanto a gente está aqui falando sobre esse tema, Erika Hilton está lá no Senado, outras pessoas que nem são LGBT, mas que são simpatizantes da causa, falam sobre, existe um triplo que Uhum. fala contra, né? Sim, sim, é Um muito, muito olhar complicado. torto. E assim, o nosso objetivo enquanto população LGBT também não é impedir o exercício da fé de cada um, né? As pessoas muitas vezes falam que a criminalização da LGBTfobia seria uma mordaça aos religiosos, e não. Entretanto, você, ao exercer sua fé, você não pode extrapolar os limites desse direito, né? Você não pode invadir a esfera de direito de outras pessoas, a dignidade de outras pessoas. E esses discursos de ódio, que muitas vezes acontecem, sim, não só, né, e nem todos, mas que acontece por parte de alguns religiosos, eles também contribuem para essa violência, né? Porque isso contribui para a manutenção no pensamento, na cultura, no ideal das pessoas, de que as pessoas LGBT são menos pessoas, são menos dignas do que as outras, né? E é uma luta, enfim, cotidiana e que muitas vezes a gente precisa ser incansável para seguir. E principalmente quando a gente fala sobre a questão do casamento gay em si, as pessoas já levam automaticamente para a religião, né? Ah, porque Deus, tem até as perguntas que eu vou ler daqui a pouco, né? Que Deus fez o homem para a mulher e tal. Só que não é, a questão não é essa. Todos nós temos, inclusive, o fato de eu ser uma pessoa LGBT, eu não tenho o direito de ter a minha fé, né? Ou então eu não posso ter uma bênção, não sei até que ponto seria revolucionário demais querer que Deus abençoasse essa união, mas o fato de eu ser uma pessoa LGBT, eu não posso acreditar em Deus, né? E o engraçado é que eu estava vendo algumas coisas sobre casamento gay e as pessoas fazem esse link com a religião e aí colocam muito na questão da questão moral, né? Que se o fato de você ser gay e querer casar ou então oficializar essa união, associa com uma falta de moral, vamos dizer assim. Então, é aquilo que eu falei no começo. Há alguns pontos importantes da tua pergunta que eu acho que é interessante a gente abordar. A gente muitas vezes tem uma polarização muito grande de vários assuntos. Dentro da própria comunidade também, às vezes a gente tem algumas questões problemáticas, porque assim, eu particularmente acho que não é porque a pessoa é LGBT que ela deve ser privada de exercer a religião dela, ela está no direito dela de professar a fé dela, inclusive dentro da lógica da própria religião, né, que não nega a ninguém a possibilidade de ser acolhido. E dentro da comunidade LGBT também, às vezes, a gente tem a coisa de as pessoas criticarem, as próprias pessoas LGBT, mas você é LGBT e você tem uma religião, você vai para a igreja, você professa uma fé de matriz africana, umbanda, candomblé, ou evangélico, ou é espírita, enfim. Você tem uma fé, como assim? Você é LGBT, essas pessoas não te aceitam. E há uma crítica, né? Há um julgamento, até dentro da própria comunidade, quando você é LGBT e também professa uma fé. E muitas vezes, dentro das religiões, também há um julgamento pelo fato de a pessoa professar a religião e ser uma pessoa LGBT. E essas pessoas que desejam professar uma fé e também desejam exercer seus direitos sexuais, reprodutivos, enfim, sua afetividade, essas pessoas muitas vezes se veem não acolhidas nem na comunidade LGBT e nem também na sua comunidade religiosa. Então, isso é muito delicado. E com relação a essa questão da bênção e do aspecto religioso, fica dentro de cada religião, né? A comunidade LGBT, o Estado, não tem de fato como impor valores a uma religião. Cada religião é livre para ter os seus valores, para ter a sua fé, né? Então, a gente teve recentemente uma notícia que causou muito polêmica do Papa Francisco, né, falando sobre
possibilidade de bênção para casais homoafetivos, e algumas pessoas, como naturalmente acontece com tudo que é assunto referente à população LGBT, se indignaram, né? E é esperado, é natural do processo, mas quando a gente fala de casamento, aqui, enquanto advogado, o que eu tenho para falar é do casamento civil, né? Do casamento do ponto de vista do Estado. É de um casamento, veja, o casamento, gente, apesar de ter todo um simbolismo, ele é, antes de tudo, um contrato, ele é, do ponto de vista do direito, um negócio jurídico. Então, assim, a gente está falando de garantir direitos, a gente está falando mesmo de casar para que possamos ter resguardados, do ponto de vista legal, jurídico, no aspecto mesmo das leis, os nossos direitos. É sobre isso que a gente está falando. Se tem dentro da nossa comunidade pessoas também que desejam, por exemplo, ter uma bênção religiosa, isso é louvável, isso é legítimo, mas claro que isso depende de cada religião. É algo que não tem, de fato, como se interferir, né? Mas é importante também que a gente fale que a garantia do casamento civil em nada interfere na religião, em nada interfere no direito de professar a fé, ou o que quer que seja. Veja, se eu me incomodo porque alguém está tendo direitos garantidos, eu tenho um problema de ordem ética, um problema de caráter, talvez, mas isso não traz nenhum problema de ordem religiosa. É verdade. Até porque a própria igreja, ela garante, né, que todo mundo tem direito de professar sua fé. A igreja católica, inclusive. Eu não estou aqui criticando a igreja católica, né? Minha família toda é cristã, evangélica. Hoje eu não pratico nenhuma religião. Frequento uma casa de Jurema, mas respeito todas as religiões, até porque conheço, né, já fui muito praticante da igreja católica, do cristianismo, conheço os princípios e tudo, e entendo que todo mundo tem o direito e o dever, inclusive, de acreditar em algo, ou em alguma coisa, ou não também, né? Ou não também, né? Desde que aquilo lhe faça bem, que não infrinja o direito e o direito das outras pessoas também de fazerem, né? Que é, de fato, muitas vezes o que não acontece com a população LGBT, né? Sim, exato. E, assim, essa garantia de direitos, veja que há, sim, uma aproximação entre casamento religioso e casamento civil, no âmbito de que a Constituição ela garante que o casamento religioso ele possa ser convertido em civil. É uma maneira de facilitar também a garantia de direitos. Às vezes a pessoa não casou no civil, como as pessoas costumam dizer, né? Não houve uma celebração de casamento civil, não houve aquele contrato que é o casamento do ponto de vista do direito civil, mas ela casou no religioso. Isso também tem um valor para o direito, né? E aí, dentro dessa perspectiva, há essa aproximação. Sim, para o direito, o casamento religioso ele tem um valor jurídico, né? Aquela família também é uma família, aquele casal também constitui uma entidade familiar, certo? A gente, dentro do direito, chama isso de união estável, mas do ponto de vista legal, são garantidos os mesmos direitos. Então, essa aproximação entre casamento religioso e casamento civil se dá nesse local. Entretanto, as pessoas LGBT, elas não precisam casar na igreja ou casar no âmbito de uma religião para ter os seus direitos. E como eu disse, muitas das pessoas LGBT nem querem isso, né? Então, não é algo que as pessoas das religiões precisem se preocupar, né? Não precisa fazer tanto alarde. Pois é, muitas das vezes, infelizmente, o que há é uma tentativa de se colocar contra realmente os direitos de uma população e se blinda um pouco aquele discurso para não parecer tão feio com outros assuntos e envolve a religião onde não cabe. Eu não visualizo a necessidade de envolver a religião nesse debate. Então quer dizer assim, que, por exemplo, eu tenho meu companheiro, a gente mora há 5 anos juntos, não fizemos nenhuma como é que chama? Tem um registro. Tem um registro. Né? Nenhuma documentação referente a isso. Contrato, né? Mas mesmo assim aconteceu um episódio futuro de morte, de separação, os direitos também são? Sim, e é justamente o que eu falei no início sobre a evolução do conceito de família. Veja que nós temos uma lei que regula a união estável. Então, pessoas do mesmo gênero, ou não, também pessoas heterossexuais, que moram juntas, que constituem uma família, né? A lei vai costumar dizer, vivem como se marido e mulher fossem, ou marido e marido, ou mulher e mulher, né? Se essas pessoas, elas vivem enquanto um casal... Mas esses termos é legal, por exemplo, marido e marido, mulher e mulher? Não está na lei. Justamente, o Código Civil, a Constituição ainda fala que a união estável é constituída entre homem e mulher. É esse também o grande debate do direito, né? Mas o que é que ocorre? A lei de união estável, ela garante
que se você tem uma união estável, normalmente não é um requisito, mas normalmente se você mora junto com alguém, vocês têm uma relação pública, uma relação que as pessoas têm conhecimento, isso garante direitos para todos os efeitos. O direito, veja só, ele se preocupa mais com o aspecto material do que o aspecto formal. Ele se preocupa mais com a situação fática do que a situação jurídica, digamos assim. Ainda que, por exemplo, você e seu companheiro nunca tenham ido a um cartório para casar ou para regulamentar essa união estável, se eventualmente algo acontece, ou mesmo se vocês venham a separar, se aquela relação não dá mais certo, há necessidade de que essa união estável também possibilite a divisão de bens, certo? A partilha de bens é necessário do ponto de vista da separação. Se há uma morte, é possível que você se habilite também enquanto herdeiro, certo? Por quê? Porque até mesmo esse aspecto da união estável já foi também decidido pelo Supremo que o companheiro ou a companheira tem os mesmos direitos do ponto de vista sucessório. Então, respondendo, se eu vivo com, seja um homem, seja com uma mulher, nós nunca casamos, nunca celebramos um documento oficial em cartório, mas ainda assim nós vivemos juntos, eu tenho todos os direitos garantidos. Direitos previdenciários, direitos civis, certo? Então, muitas vezes, claro, a pessoa que não tem aquele documento, aquele papel que diz que houve uma relação, ela pode ter um pouco mais de dificuldade de comprovar aquilo, né, de obter provas, mas ela tem todos os direitos, certo? Muitas vezes a pessoa vai comprovar no aspecto processual mesmo, com fotos, com documentos que demonstrem que as pessoas moraram juntas, eventualmente com filhos, né, que aquelas pessoas possuem juntas, inclusive a população LGBT, porque nós também podemos adotar, nós também podemos, inclusive, gestar, né? A população LGBT também gesta, também tem os seus filhos, inclusive, filhos biológicos, né? Enfim, a criatividade para constituir nossas famílias é muito grande, felizmente. E aí, voltando ao que eu falava, a questão da união estável, existem várias formas de comprovar. Com testemunhas, com pessoas que conseguem comprovar, conseguem dar conta, né, de que aquelas pessoas viviam juntas, com fotos, enfim. Existem diversas maneiras de comprovar isso e garantir esses direitos, certo? Então aí no caso, nunca documentei uma viagem na minha cabeça aqui agora. Nunca documentei o casamento. A gente não foi no cartório e tal. Mas aí nós temos um filho. Como é que funciona o processo de adoção nesse sentido, se eu não tenho minha certidão de casamento com o meu companheiro? Então, porque para adotar, você também não precisa estar casado. Você pode adotar uma criança, independentemente de estar casado ou não. Claro que o processo de adoção ele é sim muito rigoroso, né? Você vai ingressar no Cadastro Nacional de Adoção, é um processo bastante rigoroso e tem que ser rigoroso, né? Porque o Estado precisa realmente certificar de que as pessoas estão aptas, efetivamente, os candidatos, né? Os adotantes estão aptos a adotar, mas uma vez que você se cadastra, aguardando, né, que acaba sendo um pouco demorado, aguardando o prazo, cumprindo todos os requisitos, o Estado entendendo que você está apto, você poderá adotar, independentemente de estar ou não casado. A gente tem famílias monoparentais. Existem pessoas que têm o desejo de ser pais ou mães solo, né, e o Estado não nega isso às pessoas. E a população LGBT também está apta à adoção. Isso também é um debate, foi uma luta que a gente precisou travar. O Supremo decidiu isso em 2015. Houve manifestações, inclusive de organismos do próprio Estado, no sentido de que casais homoafetivos só deveriam poder adotar crianças de sexo oposto. Ou seja, um casal de dois homens ou um casal de duas mulheres só poderiam adotar, no caso dos homens, uma criança do sexo feminino e, no caso das mulheres, uma criança do sexo masculino. Não sei qual era o pensamento desses órgãos do Estado acerca disso. Mas o Supremo entendeu que não deve haver nenhuma vedação nesse sentido. Então, nós, população LGBT, podemos adotar criança de qualquer sexo, da mesma forma que os heterossexuais. Ou seja, o casal hétero, homem e mulher, adotam crianças independentemente do gênero. Por que para nós teria que ser diferente? Né? Então, o Supremo, acertadamente, não permitiu que isso acontecesse. E nós ainda sofremos, claro, muitos ataques em decorrência do exercício desse direito de adoção. Vejam, gente, a população LGBT, em algumas situações, muitas vezes está adotando uma criança que um casal hétero ou uma pessoa heterossexual abandonou, maltratou, negligenciou, né? Então, assim, nós estamos nos colocando à disposição para oferecer amor para aquela criança, para cuidar daquela criança. Então, não há um sentido lógico e nem jurídico para essa negativa. Sim, verdade, né? Muitas vezes as crianças elas são deixadas de canto, né? E aí são acolhidas por um casal homoafetivo.
Sim. Então, vamos lá. Nunca fui com meu companheiro num cartório para oficializar a união. Consegui fazer essa adoção, né? Passar por esse processo, tem essa adoção, a gente separa ou um dos dois morre, que Deus o livre. Esse, o- Essa adoção ela serve como uma Sim, é uma comprovação. maneira de demonstrar também a existência de união estável. Vamos lá, vocês dois estão registrados no registro civil daquela criança como pais, porque também é possível que a criança tenha os seus dois pais, as suas duas mães, no seu registro civil. Isso é sim uma prova, né, de que vocês constituíram família, de que vocês estavam juntos. Claro que não somente isso precisa estar atrelado a outras provas, mas é uma prova muito Sim, contundente, assim como fotos, assim como muitas vezes a gente usa muito redes sociais, né? Postagens de redes sociais, testemunhas, enfim, pessoas que conheçam aquela relação, uma série de questões. Em resumo, nós, população LGBT, ainda que não formalizemos isso, temos os mesmos direitos. Podemos estar tranquilos no sentido de que hoje nós temos esses mesmos direitos. uma compra de uma casa, de um carro, que seja feita em conjunto, uma conta bancária. Sim, com certeza, também são provas. Percebam que é justamente esse o exercício. São pequenas situações que podem comprovar essa situação de união estável. Então, se a gente for trocar em miúdos e falando assim, popular, de uma maneira popular, um casamento, seja ele hétero, no civil, no caso, né? Seja ele hétero homossexual ou homoafetivo, né? Que existe uma diferença também com relação a isso. Ele é mais um contrato, Sim, né? Que não necessariamente precisa de uma bênção religiosa, sim, independente de qual crença for, exatamente. e que ela pode ser feita por dois homens, por duas mulheres, por um homem ou mulher, por dois amigos Dois amigos, como assim? que não tem uma relação afetiva, Você fala sexual, o mas casamento? esse contrato. Não, então, Ou, não seria um casamento, ou não. eu Aí, viajei aí já não legal aí. seria, já não seria. Mas assim, você até tocou num ponto interessante, porque quando a gente fala também das formas de constituição de família, a gente tem outras maneiras de constituição de relacionamento de família que o Estado talvez ainda precise se debruçar sobre. Sim, A gente tem, por exemplo, não sei se você já ouviu falar nos trisais, pessoas que formam casais com mais de duas pessoas. E é aquela coisa, na minha opinião, se tá bom para quem faz parte, ninguém tem que achar nada, né? uhum, E esse tipo de relação ainda não é tutelado pelo Estado. O Estado ainda se atém muito fortemente à questão da monogamia. E as pessoas não estão praticando necessariamente a monogamia. Existem pessoas que, vejam que eu estou falando de algo consensual. sim. Pessoas que formam um casal com mais de duas pessoas e todos ali concordam. O Estado certamente tem uma tarefa aí para o futuro de se preocupar com os aspectos previdenciários, com os aspectos sucessórios, de direitos civis realmente dessas pessoas. Mas talvez isso seja papo aí para um outro momento. Até porque é uma relação que se gera, né? Direitos que é, são direitos. Que vai completar uma hora já para acabar? Sério? Vala, meu Deus. Quatro Pronto, a gente minutos? vai encerrar, né? Não, então vamos Nos estendemos aqui no só debate. finalizar aqui com a pergunta. Que acho que a gente já respondeu. O casamento civil e gay é idêntico o casamento civil gay é idêntico ao casamento civil heterossexual ou há diferença? É igual, É tem os igual. mesmos direitos e há ali também a mesma necessidade de cumprimento de burocracias, né, do ponto de vista do cartório, habilitação para o casamento, alguns requisitos que têm que ser cumpridos, mas é igual, não há qualquer diferença. Outra pergunta: qual a parte mais leve do casamento? Conviver com pessoas é difícil, né? É, é verdade. Acho que quando as pessoas constituem uma relação em que elas se dão bem, em que elas comungam ali dos objetivos que elas possuem, que elas se apoiam, que elas são unidas, que elas são honestas uma com a outra, eu acho que isso torna a relação leve. Toda relação tem seus altos e baixos, enfim, mas acho que é isso. Convivência, né? É complicado. Como enfrentar o retrocesso? As perguntas do Instagram. E como enfrentar o retrocesso? Acho que é não se rendendo a ele, acho que é mantendo esse trabalho incansável de formiguinha mesmo que a gente faz, um momento como esse, discutir com as pessoas sobre isso, é enfrentar o retrocesso. Só o fato de a gente estar aqui Falando sobre isso, né? falando sobre isso em rede nacional, por exemplo, sou professor, o fato de eu estar ali como professor, exercendo essa função que é importante na sociedade, de uma Exatamente. maneira, de uma maneira ética, né?
irresponsável, já é enfrentar um retrocesso, né? Com certeza. Pessoas são pessoas. Existem pessoas de todos os tipos, em todas as crenças, em todas as situações, né? Sim, exatamente. Queria agradecer, nosso tempo está acabando. Vocês querem parar? Queria agradecer por você ter aceitado o convite e deixar a sua mensagem para as pessoas que ficaram com a gente até agora, que estão assistindo. Luan Line está assistindo a gente desde o começo. Gleice Silva está lá em Santa Catarina assistindo a gente. Claudineide está lá no Cariri. Obrigado a todos vocês. Só para agradecer, Lucas, o convite, a oportunidade de estar aqui nesse momento contribuindo. Dizer que é uma honra estar aqui e me colocar à disposição para outros momentos, colocar também a nossa comissão da OAB, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, à disposição. A gente está aí na luta todo dia. E só mesmo deixar essa mensagem de que nós precisamos de aliados nessa causa, que não é preciso ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Acho que qualquer um que se indigne com esse preconceito, com essa violência, pode contribuir com essa luta. E agradecer, no mais agradecer mesmo pelo convite e dizer que foi um prazer. Eu que agradeço, obrigado. A gente também está de portas abertas sempre, a TV tem de tudo, os nossos papos aqui. Se tiver alguma coisa para divulgar, vem para cá com a gente, tá certo? Obrigado. Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora. Esse projeto é fomentado pela Lei Paulo Gustavo de 2022. Muito obrigado. Até a próxima semana.